Aleluia, glória a Jesus. Segunda-feira, 16 de março de 2026. Deus é bom em todo tempo, glória a Deus. 9h07 da noite, quero dar a paz do Senhor para você que já está aqui. Temos a Ana, a nossa irmã Vanessa, tem o nosso querido irmão Luiz e tem um iPhone que eu acho que é a diaconisa Dineia, por enquanto. Se você lembra de alguém que gosta, que deseja estar aqui conosco e por um acaso perdeu a hora, né, se distraiu, você pode compartilhar para essa pessoa o nosso link, que está lá no grupo da igreja e também no grupo do estudo bíblico. E se de repente você lembra de alguém que também não queria estar, mas se você mandar, talvez ele entre por curiosidade, você também pode mandar para essa pessoa. Sinta-se à vontade, nossa sala está aberta, estamos aqui nesse momento, no dia 16 de março, às 9h08 da noite, ao vivo, mas depois estará lá no canal da igreja no YouTube. Você pode ir lá assistir a nossa playlist dos outros capítulos do livro de Juízes. E nós estamos com o coração grato ao Senhor, porque a gente está quase terminando o Juízes. Juízes tem exatos 21 capítulos. Então, já estamos no capítulo 19. Mas, minha irmã, eu não participei, não assisti nada até agora, e já está quase no final. Não tem problema. Você vai conseguir acompanhar, eu tenho total certeza. Vai lá, pega sua água, seu suco ou café. Pega sua Bíblia, sua anotação, sua caneta, coloca o seu telefone longe ou no mudo, de alguma forma que ele não tire a atenção, tire as notificações dele, se possível. E vamos agora mergulhar numa história bem pesada. Se você tiver crianças aí, eu aconselho, por favor, que elas não fiquem próximas a você, porque esse capítulo 19 do livro de Juízes fala sobre temas pesados. Minha irmã, a Bíblia só fala sobre temas pesados e impróprios para criança? Sim. Então, logo no começo, se você tem crianças próximas a você, eu gostaria muito, né, que você não deixasse, você tomasse, né, por esse conselho, não deixar as crianças próximas a você para não ouvir sobre esse capítulo 19. Minha irmã, mas aí como é que eu faço para ensinar o meu filho sobre o capítulo, ou a minha filha sobre o capítulo 19 de Juízes? Eu aconselho que se ele é pequeno, não seria um momento para você falar, ou se você for falar, depois que você estudar aqui com a gente esse capítulo 19, eu tenho certeza que o Senhor vai te orientar uma forma de explicar para o seu filho. Amém? Quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer mais uma vez pela tua palavra, a oportunidade de estarmos aqui, porque é bom demais, Senhor, estudar a tua palavra. É muito bom, é maravilhoso ter acesso a isso, com tanta liberdade, com tantos recursos, com tanto conforto. Meu Deus. E nessa noite eu quero lhe pedir, visita a nossa mente, o nosso coração, tira de nós todo impedimento, todo bloqueio, falta de entendimento no nome de Jesus. Que não haja em nós nenhum entendimento errado. Limpa os nossos ouvidos, tira toda mentira e coloca a verdade que vem direto do trono de Deus. Eu oro a Ti, Senhor, nessa noite, ensina-nos a Tua palavra e nos faz ser conforme o Senhor desejar. Te agradeço, Senhor, no poder que há no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Juízes, capítulo 19, eu vou compartilhar aqui conosco as nossas anotações, capítulo 19. Já no título aqui, né, quem está com a gente aqui já vai conseguir entender o nosso conselho inicial aqui, de por favor tirarem as crianças de perto enquanto nós estudamos esse capítulo. O capítulo 19 de Juízes fala sobre a morte da concubina e o levita. O levita e a morte da concubina. Temos sobre um levita que tem uma concubina e vai haver uma morte trágica nessa história. Vamos ler do versículo 1 até o 10. Amém?
Juízes 19, do 1 ao 10, diz o seguinte: Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém, de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No quarto dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro: Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: Eu lhe peço que fique esta noite, que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do quinto dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: Vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram para partir, o pai da moça disse outra vez: Veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui. Fique e alegre-se. Amanhã, de madrugada, vocês podem levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Versículo 1 até o 10 do capítulo 19. Esse capítulo fala sobre a história cruel, né, da morte da concubina do levita. Essa história cruel mostra o ápice da violência e da irracionalidade em que caíram os israelitas. Nesse episódio, Israel desce ladeira abaixo. Os piores inimigos dos israelitas são outros israelitas. A gente vai ver aqui que a coisa ficou pior do que a gente imaginava. Lembrando que a gente falou, e já falamos várias vezes, que o livro de Juízes mostra a decadência de Israel, uma decadência moral e religiosa que acontece gradativamente, que a gente chama de espiral descendente, uma espiral grande que vai caindo. Lá no primeiro capítulo, a coisa está mais ou menos, e a coisa vai piorando, 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 até chegar numa guerra civil que a gente vai ver acontecer no capítulo 21. Como a gente está quase acabando, né? A gente está aqui no capítulo 19, a coisa agora dá um salto terrível para o pior, tá? Vamos lá. No versículo primeiro, a gente leu assim, ó, naquela época não havia rei em Israel. Lembra do nosso versículo-chave? Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17, versículo 6. Quando a gente lê aqui primeira parte do versículo primeiro, naquela época não havia rei em Israel. Quem está aqui com a gente já completa dentro da mente. E cada um fazia o que lhe parecia certo. E a gente tem visto que fazer o que lhe parece certo não resulta em coisa boa, tá? Por quê? Porque nem sempre o que nos parece certo realmente é certo. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina. Vamos lá, até aqui a gente já tem umas coisas para a gente esclarecer. A gente sabe o que é um levita, certo? A gente sabe bem o que é um levita. O que é um levita? Um levita é aquela pessoa que cuida do tabernáculo, que cuida do templo, que é separado
para fazer as obras do Senhor. Esse é o trabalho do levita. O levita é aquele que ia viver, receber, ia conseguir se manter dentro do que as pessoas entregassem no templo, do que as pessoas entregassem lá no tabernáculo. Ele não receberia terras, ele trabalharia ali cuidando das coisas do templo e do tabernáculo, tá? Seria aquele que vivia 24 horas por dia para cuidar das coisas do Senhor, cuidar dos sacrifícios, da limpeza dos utensílios do templo ou do tabernáculo. Aqui no caso ainda era tabernáculo, não tinha templo. O templo vai ser construído lá mais na frente com Salomão. Então aqui a gente está falando de tabernáculo. Qual a diferença? O tabernáculo é algo móvel, você monta e desmonta, carrega daqui para lá. Era feito de pano, tá? Já o templo não. O templo é um local fixo, fi- fixo e físico ali, tá? Uma construção mesmo. Essa é a diferença. Nesse tempo aqui era o tabernáculo. Então, o levita, ele tinha essa responsabilidade, ele tinha que se separar, ele tinha responsabilidades específicas, ele tinha atividades específicas, ele não era uma pessoa comum do dia a dia, tá? Só para a gente lembrar. Então, quando a gente lê aqui, ele fala que o levita vivia nos montes de Efraim, numa região afastada. Então, ele estava numa área afastada, esse levita. Tomou para si uma concubina. Quero que você observe esse pedaço aí, essa observação. O levita tomou para si uma concubina. Uma concubina não era era um tipo de esposa de segunda classe, não por causa do caráter. Ah, essa mulher não serve, é uma mulher de segunda classe. Não. Era segunda classe de classificação dentro do lar. Tinha a esposa e quando alguém tomava para si uma concubina, essa seria uma segunda esposa e todos viviam no mesmo lugar. Ela teria que ser sustentada pelo marido, ter os cuidados, mas ela não era a primeira esposa, tá? Por isso tinha essa diferença. Aí você vai dizer assim, minha irmã, mas uau, acontecia isso? Realmente a gente vai ver que existia a, os casos onde o homem tinha várias esposas. Quem chamava a primeira esposa e os restantes eram as outras, eram concubinas, tá? Então, não quero que você entenda que era de segunda classe porque eram sem caráter, eu era restante porque era o resto. Não. Ela tinha uma classificação social diferente nessa época. O que que a gente acabou de falar aqui sobre o levita? Que o levita era separado para cuidar do tabernáculo. Mas aqui afirma que ele tomou para si uma concubina. Não encontrei, tá? Eu fui procurar, eu não encontrei, parece realmente que não tem. De tudo que eu procurei, não existe uma lei específica, por exemplo, no livro de Levítico ou de Números, que proibisse legitimamente, claramente ali, que o levita não poderia ter uma concubina. Eu não encontrei isso. Mas eu fui procurar também se existia outra, alguma passagem que dissesse para gente que tinha outro levita que tivesse tomado para si uma concubina, além desse, tá? Nós estamos estudando o capítulo 19 de Juízes, onde afirma que o levita tomou para si uma concubina, então seria pelo menos uma segunda esposa. Então, o que que eu fui procurar? Eu não encontrei em Levítico, nem em Números, nem nenhuma parte da Bíblia, nada da lei que proibisse o levita de ter uma concubina. E também não encontrei nenhum outro levita citado na Bíblia que tenha tido uma concubina. Então, de cara aqui, a gente já tem algo diferente nesse cara. Ele é diferente dos outros levitas. Ele era dos montes, separado dos montes de Efraim, estava afastado e ele tinha tomado para si uma concubina. Tem algo diferente nele. Então, quando você for estudar, quando a gente lê batido, ou lê como um devocional matinal à tarde, o seu devocional diário,
Geralmente a gente não faz assim, mas quando você vai fazer um estudo profundo, mais a fundo, às vezes não tão profundo, mas mais a fundo, é necessário você observar os sinais que a própria Bíblia te dá. Então diz que ele era um levita, a gente já sabe o que é um levita. Tomou para si uma concubina, a gente já sabe o que é uma concubina. A concubina seria pelo menos uma segunda esposa. Mas nós não encontramos nenhum outro levita que tivesse tido uma segunda esposa, mas também não encontramos nada na lei que o proibisse claramente de ter. Então, o que que a gente consegue analisar nessa história? Primeiro, a gente sabe que o levita era alguém que deveria se santificar mais do que as outras pessoas por obrigação, porque ele era alguém que cuidava do tabernáculo. Ele cuidava do lugar santo, das coisas ali que eram usadas para o sacrifício, que era usado pelo sacerdote, tá? E a gente não encontrou também nada que nos diga que outro levita tenha tido uma segunda esposa. Então, o que que a gente pode subentender aqui? O que eu entendi, tá? Com a minha pesquisa, é que um levita não deveria ter outra esposa. Tem claramente uma proibição sobre isso, não encontramos. Mas fica para mim, e eu estou passando o meu entendimento para você, muito óbvio que uma segunda esposa, uma concubina, não era algo apoiado ou aconselhado por Deus. Já não era, né, aconselhado por Deus, mas não era apoiado e aconselhado pela lei e para que o levita tivesse. Então eu entendo que mesmo que eu não tenha encontrado claramente, especificamente na Bíblia, no livro de Levítico, de Números ou de Deuteronômio ou de qualquer outra parte da Bíblia, a lei que o Senhor mandou para Moisés, né? Mandou para o povo e passou para o povo através de Moisés escrito. É proibido que o levita tome para si uma concubina. Eu não encontrei essa frase. Mas a gente encaixando as peças, a gente percebe que isso não era algo do agrado de Deus. Porque vamos ver esse levita aqui ter uma concubina. Então eu entendo que já tem algo de errado aqui. Primeiro, para mim, ele já não tinha que ter concubina. Você vai falar assim, minha irmã, mas já começou com uma implicância com o cara, né? A gente vai ver que já iniciou errado o negócio aqui, tá? A gente viu que iniciou com um problema, tá bom? Então, o narrador não nos informa o nome do levita nem o da sua mulher. Então, a gente não sabe o nome do levita e não sabe o nome da concubina dele. O que a gente vai ver daqui para frente é uma história do absoluto desmando de um povo. Trata-se de um outro levita na região montanhosa de Efraim, cuja concubina é de Belém de Judá. Então, esse cara, esse levita, ele pegou a concubina que era lá de Belém de Judá, mas ele era das montanhas de Efraim. Minha irmã, mas o que que tem a ver isso? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ahn, Deixa eu tentar aqui compartilhar uma outra tela para vocês, onde eu tenho o mapa. Gente, é provável que hoje é provável não, com certeza hoje nós não vamos conseguir estudar o capítulo 19 todo, porque tem alguns detalhes que eu acho muito importante a gente ver. Como a gente não está com pressa, se Jesus voltar antes, não tem problema nenhum para a gente terminar, né? Que a gente já termina de aprender no céu. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu esconder aqui essa telinha que fica olhando para mim, para eu poder enxergar. O que que a gente viu aqui? O cara, ele era da região montanhosa de Efraim. Vamos baixar aqui no mapa. Deixa eu aumentar aqui. Vamos ver se a gente. Ah, não. Se eu puxar, acho que já aparece. Aqui. Você deve estar vendo aí na sua tela a região montanhosa de Efraim. Ó. Eu vou aumentar um pouquinho mais. Deve estar aparecendo aí para você. Região montanhosa de Efraim. Aí tem uma linha pontilhada descendo aqui, ó, de laranja.
Então, esse cara era daqui, esse levita, tá? Volta lá para sua Bíblia. Um levita que vivia nos montes de Efraim. Então, ela é nessa região montanhosa aqui. Quer chegar para cá para você ver o mapa? Então, ele era dessa região montanhosa aqui de Efraim, das montanhas de Efraim. Ele sai dessa área aqui, agora eu vou diminuir a tela, e vai buscar a sua concubina, aonde que a gente viu em Belém de Judá, não foi? Que a gente falou agora há pouco. Vamos subir, vamos aumentar a tela para você enxergar. Aqui, ó. Ele saiu lá de cima e vem para cá em Belém, que é Belém de Judá, olha lá, ó, que é Belém onde Jesus vai nascer depois. Olha como é que, né? Ele vem para cá buscar uma concubina. Ele era de lá e vem para cá. Olha o tanto que esse homem andou para buscar uma concubina. Aí a gente já tem uma ideia da distância. Vamos voltar lá para as nossas anotações. A gente vai fazer esse vai e vem hoje, tá? De vez em quando. Porque senão também eu esqueço o que está escrito. Deixa eu aumentar aqui para a gente. Foi. É um levita que estava naquela região montanhosa ali, na montanha de Efraim, e vai. A concubina é lá de Belém de Judá. Quem tinha concubinas eram os reis. Então a pergunta que a gente faz, o que que o ministro de Deus faz com uma concubina? O que que ele está fazendo arrumando uma concubina? Como diz o meu povo aqui de casa, quando brinca, algo de errado não está certo. Então a gente já aqui no começo a gente já percebe sinais claros de que tem muita coisa errada nessa história. Apesar de não encontrarmos a proibição específica de levitas terem concubinas, não encontramos nenhum outro registro bíblico que algum levita tenha tido uma. Podemos então concluir que um levita não deveria ter uma concubina. Foi o que eu anotei aqui. Segue aí. No versículo 2 fala assim, ó, algo também que me chamou a atenção e que eu fui a fundo procurar sobre a tradução aqui, porque eu tenho outras Bíblias e a tradução estava diferente. Versículo 2: Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, 4 meses depois. Então, essa concubina vivia com o levita lá naqueles montes que a gente viu no mapa. 4 meses depois dela estar vivendo com ele, ela sai de lá, desce aquilo tudo e volta para a casa do pai, que vivia lá em Belém de Judá. A minha Bíblia fala assim, mas ela lhe foi infiel. A minha tradução é a NVI. Exatamente, a NVI. Mas a tradução King James, que é outra tradução, por exemplo, dessa aqui que eu tenho, tem uma tradução mais pesada. Diz assim, na tradução King James fala, agiu como prostituta contra ele. Aí eu fui procurar saber que infidelidade, afinal das contas, foi essa que essa concubina cometeu contra o seu marido, esse levita. Porque a NVI diz que foi infiel, mas esse infiel não é necessariamente, não precisa ser necessariamente infidelidade no casamento com um adultério. Pode ser infidelidade de outras formas, tá? E na minha outra Bíblia diz que agiu como prostituta contra ele. Mas essa tradução da King James, nesse pedaço aí, segundo o que eu consegui levantar, tem algumas inconsistências. Ela não bate com a narrativa seguinte. O que que é isso? Agiu como prostituta contra ele, dá a entender claramente, né? Explica claramente que ela se agiu como prostituta, então ela teve outros relacionamentos fora do casamento. Pensa, se ela tivesse tido esse tipo de comportamento,
provavelmente ela teria sido, com certeza ela teria sido apedrejada. Ela não iria conseguir sequer sair da casa do levita e andar aquilo tudo e chegar viva lá na casa do pai dela, em Belém de Judá. Então, o que se segue na narrativa não bate em relação à infidelidade conjugal, uma prostituição sexual, tá? O que se entende na maioria dos estudiosos é que pode ter tido uma desavença e não um adultério. Por isso, ela pega e sai de casa e volta para a casa do pai, tanto que o pai dela recebe ela de volta. Então, eu entendo, tá? Eu sou mais tendenciosa a acreditar que essa infidelidade dela foi uma infidelidade não em relacionamento conjugal, mas pode ter sido um, um desentendimento, uma forma que ela agiu e que não foi ok. Porque naquela época, se a mulher queimasse o arroz, meu irmão, tchau e pensa. Vai embora, volta para casa do teu pai, você não serve. Ainda mais uma concubina que a gente já explicou o que que era. E diz aqui que foram apenas 4 meses. Ela viveu com ele 4 meses e foi para a casa do seu pai. Então, as versões antigas da King James diz que ela estava irada com ele e outra fala que ela se afastou dele. Então, provavelmente foi um desentendimento, não especificamente uma infidelidade conjugal. Eu sou mais pro lado da parte do desentendimento, porque a gente vai ver o decorrer da história, vai ver que encaixa melhor, tá bom? Minha irmã, mas e aí então, como é que faz para a gente poder saber e ver se a tradução tá ok? Não se preocupe com isso. A gente está vendo assim porque nós estamos estudando mais a fundo. Mas quando você faz uma leitura devocional, o que você vai absorver daquilo ali, esse pedaço não iria alterar em nada o seu entendimento. Vamos ver o que a gente tem aqui a mais. 4 meses depois, o levita vai a Belém buscar sua concubina. A gente vê aquela distância toda. Foi atrás dela. Leva consigo um servo e 2 jumentos. Em meio a tudo isso, as relações do levita com seu sogro são bastante cordiais. A gente viu que o sogro recebeu ele e ficou naquele jogo, né? Vai embora. Não, 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 fica mais um pouco, come mais um pouco, vamos ficar aqui com a gente. Aí passa outro dia, vai embora, não vou. E nisso vai levando, depois de quase uma semana, o levita inicia a viagem de volta para sua casa com sua concubina. A amabilidade exagerada do sogro servirá de contraste para o episódio seguinte da história. Foi passando o tempo, até a hora que o levita não deu conta mais de ficar e foi embora. Segue aí na sua Bíblia, versículo 11 até o 21. Diz assim: Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: Venha, vamos para esta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. Até o 21 que eu falei, né? Versículo 12. O seu senhor respondeu: Não, não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então, prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas. Voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: Para onde vocês estão indo? De onde vem? Ele respondeu: Estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa.
Temos palha e ferragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Então, o levita resolveu sair da casa do sogro e voltar. A gente viu ali no mapa que o caminho era longo, né? É bem baixo onde ele estava lá em Belém de Judá. Ele ia andar todo aquele trajetório que a gente viu no mapa até as montanhas de Efraim. Só que nesse meio do caminho ele vai parar em uma cidade chamada Gibeá. No caminho de volta, os viajantes precisam encontrar um lugar para passar a noite. O levita vai recusar a sugestão do servo para que passasse a noite numa cidade estrangeira, que era Jebus, pertencia aos jebuseus. Mais tarde, essa cidade vai se tornar Jerusalém, lá com Davi, tá? Lá na frente. Seguem, então, até o território de Benjamim e buscam hospedagem em Gibeá. Então, no meio do caminho, eles vão parar ali em Gibeá. A decisão do levita de evitar os jebuseus, por não ser uma cidade israelita e escolher Gibeá, era pela esperança de segurança e hospitalidade. O que que acontece? Ele estava atravessando todo aquele caminho. Primeiro, ele resolveu sair e ir embora da casa do sogro, já estava de tardezinha. Ele não saiu logo pela manhã. O sogro ainda falou para ele: espere, você vai no dia seguinte, logo de madrugada, porque aí viajava durante o dia. Mas ele não quis esperar, ele já estava assim, já tinha adiado muito, ele resolve ir embora. Nesse caminho começa a anoitecer e ele para ali. Ele não quis parar na cidade de Jebus, por quê? Porque ele estava com medo, preocupado. Era uma cidade que não era israelita, é melhor a gente não ir para lá. Ele decide ir para Gibeá, com a esperança de ter segurança e ter uma hospitalidade. Só que a gente vai ver que não é assim que vai funcionar. A gente viu que ele ficou na praça esperando, tentando um lugar e não conseguiu. Quando seu servo fala para ele que eles têm que mudar de cidade, ele responde que não vai mudar de cidade porque o povo não é israelita, vamos continuar em Gibeá, então eles vão ficar ali. A escolha dele refletia a expectativa de que entre os israelitas, particularmente em uma cidade benjamita, ele receberia acolhimento seguro e respeitoso. Então ele pensou: vou estar no meio dos meus, né? Nós vamos estar no meio dos nossos e a gente não vai ficar desprotegido e nem passar a noite no relento. Essa expectativa era razoável considerando os costumes da época. A gente precisa entender como funcionava na época, tá? Tinha aquele costume de que você ser hospitaleiro. A hospitalidade era algo levado, que deveria ser levado muito a sério. Mas a gente está vendo aqui que no livro de Juízes a coisa está totalmente fora de ordem, né? Fora do esperado. Ao contrário dos costumes dos povos antigos, em Gibeá ninguém lhes oferece hospedagem, exceto um ancião que vive entre os benjamitas como estrangeiro. Por que que ele está como estrangeiro? Porque ele estava vindo de outro lugar, né? Ele era estrangeiro, mas ele era israelita, provavelmente. O levita esperava a hospitalidade de seus compatriotas, um princípio bem estabelecido na cultura israelita. Porém, a narrativa inverte completamente essas expectativas. Muitas vezes o comportamento que se espera do povo de Deus não se encontra entre o povo de Deus, e sim entre os de fora, infelizmente. O comportamento esperado do povo de Deus é hospitalidade, segurança, honestidade, cuidado, zelo. É assim que nós devemos ser. Infelizmente, acontece algumas vezes da gente não encontrar isso no meio do povo de Deus. O que o levita esperava encontrar era algo muito óbvio. Era como, eu não sei você, mas antes eu me lembro que quando a gente enviava uma
candidatura a uma vaga de trabalho e na entrevista a pessoa sabia que a gente era crente, era um ponto a favor. Em alguns casos, até nos contratavam para funções de confiança. Por exemplo, trabalhar num caixa, numa tesouraria, cuidar de documentos importantes, porque é crente, a pessoa é honesta, ela não vai roubar, ela não vai mentir, ela não vai adulterar documentos, ela não vai manipular situações. Infelizmente, hoje em dia, não é o que tem acontecido. Existe, infelizmente, hoje uma situação em que muitos falam que se for crente, aí é que não vai contratar mesmo, infelizmente. Então, nessa situação, por exemplo, a gente está vivendo um comportamento parecido com o comportamento que a gente viu aqui nessa história, nessa parte da história aqui em Juízes 19. Algo que se espera do povo de Deus, infelizmente, não é o que nós estamos encontrando muitas vezes. Existem ainda muitos cristãos honestos? Claro que sim, muito crente honesto tem, mas infelizmente tem se aumentado aqueles que se dizem ser cristãos e não são. Porque dizer que é, em muitas situações é mais fácil, né? Dizer que é e manter uma vida de pecado e uma vida errada. Nós precisamos ser aqueles que fazem a diferença e realmente mostrar aos outros que as pessoas podem confiar na gente. Confiar que a gente vai agir de forma errada, que a gente vai encobrir erro, não. Confiar de que nós vamos fazer da forma correta, tá? Segue aí. Um item que eu queria que a gente visse aqui é onde é essa cidade de Gibeá. Falou aqui que eles pararam em Gibeá. Vamos voltar lá para o mapa. Lembra que eu falei que a gente ia voltar lá? Vamos descer aqui. Tem um pouquinho de paciência, gente. Só um instante, que eu vou compartilhar aqui de novo o mapa. Oi. Aqui a gente vai achar Gibeá. Vamos ver se a gente acha aqui. Ah lá. Lembrando que o levita sai daqui de Belém, ó. Cá embaixo em Belém. Tá vendo aí na sua tela? Passei o mouse. Belém de Judá. Era aqui que ele estava na casa do seu sogro com a sua concubina. Ele pega ela e ele tinha que subir tudo isso aqui de laranja, essa linha toda laranja, até lá em cima, a região montanhosa de Efraim. Não dá tempo. Escurece, eles até andaram bastante, olha. Eles conseguem chegar aqui em Gibeá. Então eles estão parados aí. Guarda isso na sua cabeça. Que cidade era essa? O que tem aí nessa cidade? Vamos voltar lá para nossas anotações. Que de cabeça eu não lembro. Aqui. Essa cidade de Bela foi mencionada a primeira vez na Bíblia, aqui, exatamente onde nós estamos lendo, em Juízes 19. Depois a gente vai ouvir falar muito dela no Antigo Testamento. Então, você que está aqui com a gente agora, ou que vai ouvir depois, você já vai saber quando você ler na sua Bíblia, no Antigo Testamento, e falar de Gibeá. Você vai saber qual a cidade que é. Existem outras Gibeá, tá? Outras cidades com o mesmo nome. Mas quando falar dessa aqui, desse caso, você vai saber qual é. Ela geralmente está associada à tribo de Benjamim. Então, quando falar daqui para frente Gibeá de Benjamim, você sabe que é essa aqui dessa situação. Ela vai ser completamente destruída pelos israelitas no próximo capítulo que a gente vai estudar. Em Juízes 20, Gibeá vai ser completamente destruída. O rei Saul era proveniente desta cidade. Vai lá em 1 Samuel, capítulo 10. Deixa marcado aí na sua Bíblia, Juízes, você vai voltar para aí. 1 Samuel, é bem pertinho, mais à frente um pouquinho você vai passar por Juízes, Ruth,
E é o próximo livro. 1 Samuel 10, versículo 26. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Então, Saul era dessa cidade. Ele morou aí. Saul lutou contra os filisteus também nessa região. Isso é citado no capítulo 15, versículo 34 de 1 Samuel. Mais adiante vemos que Davi escolheu 3 dos seus 30 valentes. Lembra dos 30 valentes de Davi? 3 desses 30 eram da cidade de Gibeá. E é provável que Oséias 9:9 e 10:9 esteja se referindo ao episódio de Juízes 19 e 20, ilustrando o profundo impacto desse terrível episódio no impacto da nação. O episódio que a gente está estudando é algo muito forte, muito pesado. A gente vai ver que isso vai desembocar no capítulo 20 com uma destruição terrível da cidade. Isso vai fazer tanta diferença no livro de Juízes e na história de Israel, que eu gostaria que você fosse lá para Oséias, capítulo 9. Oséias são os profetas menores. Oséias 9. Irmã, onde é que é Oséias? Oséias é logo depois de Daniel. Encontra o livro de Daniel, que é mais fácil, e você vai encontrar Oséias, tá bom? Oséias 9. Quando você procura aí, eu vou beber um golinho d'água. Pertinho de Daniel. Oséias 9, versículo 9. Diz o seguinte: eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Esse capítulo de Oséias está falando sobre o castigo de Israel. E Oséias, aqui, na profecia que o Senhor deu a ele, está fazendo uma comparação, dizendo que Israel tinha se mergulhado na corrupção novamente, como nos dias de Gibeá. Como se ele falasse assim: Israel voltou a mergulhar na corrupção do mesmo jeito que ele fez no acontecido lá em Gibeá, na morte da concubina. Como se ele tivesse dito assim, tá? Por isso que ele fala aqui, ó. Eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da sua iniquidade, os castigará dos seus pecados. Capítulo 10 ainda de Oséias, versículo 9, também fala: desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel, e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? E ele está fazendo uma correlação com essa situação lá em Gibeá. Irmã, por que que isso é interessante e importante saber? Quando você for ler outras passagens da Bíblia que cite Isbeal, quando você estiver lendo Oséias e que falar sobre isso e que der esse exemplo, olha, Israel, você está agindo como agiu lá no tempo que aconteceu em Gibeá, você vai ver a memória, lá é o caso de Juízes. Vou lá dar uma lida de novo para lembrar o que aconteceu. Fica mais fácil para você entender o que o Senhor está falando através do profeta aqui. Que comparação é essa? Quando a gente lê essa comparação, a gente não entende, né? O que é. Dessa forma a gente consegue entender. Então é bem possível que ele esteja se referindo, é muito, muito provável, né? Volta lá para Juízes. A gente vê que horas são. Quase acabando, a gente só vai conseguir até aqui. 9:52 já. A gente vai ler aqui, mas a gente provavelmente vai explicar só na segunda-feira que vem.
Versículo 22 até o 30 diz assim: Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: Não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Respira fundo, porque é bem pesado uma situação dessa, né? O que a gente já consegue ver aqui é algumas relações, algumas correlações aqui, em alguns casos. O que eu gostaria muito que nessa semana você pudesse dar uma lida em Gênesis capítulo 19. Não, Gênesis mesmo. Vamos lá para Gênesis e eu gostaria depois que na semana que vem a gente analisasse. Quando a gente lê ali que os vadios começaram a bater na porta pedindo para entrar, tem uma correlação muito parecida com outro episódio da Bíblia, que é em Gênesis 19, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. O que está acontecendo aqui em Gibeá parece muito com o acontecido, em parte do acontecido aqui em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Ló estava na sua casa e quando os anjos entram, pessoas batem na porta querendo invadir ou querendo que mandasse os anjos para fora, né? Que Ló enviasse os anjos para fora para que eles tivessem relacionamento sexual com eles. É o que a gente vê acontecendo também falando aqui em Juízes 19. O comportamento das pessoas em Sodoma e Gomorra muito se assemelha ao comportamento dos israelitas em Gibeá. Isso é algo que a gente precisa analisar. Em Sodoma e Gomorra ainda não havia Israel. Em Sodoma e Gomorra ainda não havia a descendência de Abraão. Em Sodoma e Gomorra havia Abraão orando ao Senhor, intercedendo por Ló e sua família. Em Sodoma e Gomorra houve uma sentença de morte para toda a cidade, uma destruição. E vai acabar acontecendo uma destruição também em Gibeá, no capítulo 20. Então eu consigo ver
muita correlação da situação de Gibeá com a situação de Sodoma e Gomorra. Então, eu gostaria muito que você lesse Gênesis 19, porque a gente vai conversar sobre isso na segunda-feira que vem, para a gente concluir o capítulo 19 de Juízes. Também vai ser um episódio que eu aconselho que você não esteja conosco junto com crianças à sua volta, tá? Porque a gente fala algumas coisas pesadas e eu acredito que não tem a necessidade das nossas crianças ouvirem. Amém? Vou ver aqui se a gente tem alguma pergunta, algum comentário. É, a Bianca colocou aqui, que horror. É, é algo que é terrível. É algo assim inimaginável. Uns pontos para reflexão para a gente essa semana. Ler Gênesis 19 e uns pontos rápidos aqui para refletir. Eles batem na porta, pedem para que mandem para fora os visitantes, né? Que eles queriam abusar deles. O dono da casa, ele toma uma atitude de aconselhar, mas ele toma também uma atitude errada. Ele diz: vocês podem fazer isso com a concubina e com a minha filha. Com a mulher você pode fazer. Outra coisa, a concubina, ela é entregue pelo levita. Ele não se incomoda, fazem com ela o que quiserem durante toda a noite, até pela manhã. Ela chega, a gente não sabe se ela está viva ou se está morta, se ela está apenas desacordada, desmaiada, mas ela consegue chegar até a soleira da porta, toca na porta e fica ali desmaiada ou morta. A Bíblia não explica, então a gente não sabe se ela estava morta. Quando ele abre a porta, ele só vira para ela e fala assim: bora, vamos, levanta, vamos, vamos, vamos embora. Ela sequer conseguiu pedir socorro, a gente não escuta a voz dela em nenhum minuto. Ele coloca ela no seu jumento, leva ela. A gente não sabe se nesse caminho ela estava morta ou não, e depois ele esquarteja ela em 12 pedaços e distribui. A gente não sabe se esse esquartejamento foi feito com ela viva ou morta, que a Bíblia não diz. A gente supõe que ela esteja morta, mas a gente não sabe. E esse era um levita. Não era ninguém dos jebuseus, não era filisteu, não era cananeu. Era, além de ser um israelita, o cara era levita. Por isso que que eu chamei a nossa atenção desde o começo. Já lá no começo tem muita coisa errada. O levita saindo, pegando uma concubina, ela 4 meses só de casada vai embora. Por que aquele homem tem uma concubina, gente? Ninguém mais. Você não acha mais nenhum levita com uma concubina na Bíblia. Muita coisa errada. Vai desembocar numa tragédia. Muita coisa errada vai desembocar numa tragédia. Tem pergunta, Bianca? Coloca aí pra gente, por favor. Tá com a mãozinha levantada, escreve pra gente aí. Muito pecado, muito problema vai desembocar numa tragédia. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Como eu coloquei mute, eu acho que eu não consigo tirar o seu mute. Deixa eu ver se eu consigo. Hum. Não. Acho que foi agora, Val. Oi, então fala aí. Então, é interessante que as duas partes, tanto de Gênesis quanto de Juízes, eles entregaram as filhas virgens. Por que que eles preferiam que tivessem relação com as filhas virgens do que com os homens? Tudo bem, era uma coisa maligna, mas
as mulheres naquela época também elas não eram consideradas assim, pensando assim, toma aqui, minhas filhas virgens, façam o que elas bem querem. Tipo assim, tem alguma coisa assim para falar sobre isso na Bíblia? Que parece que a gente era, na época lá, a mulher era papel, sei lá, rasgava quando queria, sei lá que desgrama que era. Infelizmente, o entendimento cultural da época era que a mulher, ela não, realmente ela não tinha valor nenhum. Só O para homem, apropriar. exatamente, era uma posse. Por isso que é importante quando a gente lê a Bíblia e a gente lê em Levítico, a gente lê em Números, quando o nosso Senhor, ele dá a Moisés leis específicas para proteção à mulher. As primeiras leis à proteção à mulher está na Bíblia. Fala que as mulheres não poderiam ser abandonadas, que deveriam ter cuidado, protegidas, alimentadas, honradas. Se o marido tomasse a esposa, ainda que ela fosse uma concubina, que não era o que Deus aprovava, mas ainda que eles fizessem isso, e eles, por um acaso, não tivessem condições de manter financeiramente a sua casa, dar os recursos, eles deveriam devolver e ainda pagar por isso, devolver aos pais, dar recursos. Ela poderia ir embora e não teria devendo nada, ela não sairia desonrada. Então, na Bíblia, quando a gente começa a estudar e começa a observar, quando o Senhor envia a sua lei através de Moisés, ele faz uma mudança drástica na cultura, no entendimento humano, de que o ser humano e toda a vida humana, ela, ela é preciosa para Deus, É. independente se é homem, mulher ou criança. O primeiro a falar a favor das crianças também é a Bíblia, quando fala: não entregue os seus filhos em oferta, eu não aceito que isso é abominável para mim, porque era muito comum entregar os seus filhos, o primogênito, de oferta queimada a deuses. Eles queimavam os filhos vivos. O Senhor Pô, pede o primogênito, mas ele pede simbolicamente: o tudo que é primeiro é meu, mas ninguém levava o filho e matava o filho diante do Senhor. Quando o Senhor faz aquele pedido para Abraão, por exemplo, entregue o seu filho, que chega lá, o Senhor muda totalmente. Ele fala assim: não, eu vejo que você me ama. E entrega um animal, o animal é morto no lugar do filho. O Senhor mostrando que ele não é a favor da morte de criança, do infanticídio de forma nenhuma. E muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, a Bíblia ela é contra a mulher, a Bíblia é muito machista, ou a Bíblia é a favor da escravidão, ou a favor do assassinato. Não é isso. A gente vê, né, que na lei que o Senhor dá, através de Moisés, o Senhor já começa a incutir no homem e nessa nação nova que está nascendo ali, que Israel deveria ser exemplo, que toda a vida humana é importante. Cada um tem o seu papel, a sua posição, a sua responsabilidade, mas todos têm igual importância diante do Senhor. Você vê que essa situação que a gente está vendo aqui é tão abominável que a gente vai ver que isso vai ser falado depois por toda a Bíblia, por todo o Antigo Testamento. A situação é tão abominável lá em Sodoma e Gomorra que o Senhor destrói, né, Sodoma e Gomorra. Então eles entendiam que escravos, crianças e mulheres eram propriedades e que você podia fazer o que você quisesse com isso. Era o que eles entendiam. Então, por isso que ele fala: toma minha filha virgem. Agora, vê se eles ofereciam os homens. Eles queriam preservar uau. os homens, mas a Bíblia mostra que isso está totalmente errado. Muitas vezes, pela Bíblia não esconder e colocar essa narrativa clara, pessoas entendem de forma errada, entendem que a Bíblia está apoiando. A Bíblia não está apoiando. A Bíblia está mostrando o pecado e mostrando que não é a favor disso. O Senhor, ele não esconde, ele podia pegar e esconder essa história, né? Não precisava nem contar. Mas ele não esconde, mas ele mostra que ele não é a favor disso de forma nenhuma. Tanto que, quando Maria é escolhida
É uma menina jovem, adolescente, escolhida para ser a mãe do Salvador, aquela que vai gerar Jesus e é chamada de bem-aventurada. Então, a Raabe, que era uma prostituta que vivia nos muros, foi resgatada e entrou na Nossa. genealogia de Jesus. Então, deixa bem claro que o nosso Senhor, ele restaura as vidas, restaura as almas, ele salva, ele muda história e ele vê toda a vida humana como preciosa, independente se é homem, mulher ou criança. Amém. Amém? Amém. Mais alguém, gente? O presbítero John está falando aqui que no Oriente Médio continua sendo assim, né? Em países do Oriente Médio, algumas religiões, a mulher é uma posse e você pode fazer dela o que quiser. Existem casos de religiões em que você pode bater na sua esposa, na sua mulher, contanto que você não quebre um osso, você não vai ser multado. Se você quebrar, você toma 15 dias de prisão. Então, se você não quer ficar 15 dias preso, você pode até bater, mas você não quebra osso, não, tá? Só não quebra o osso. Infelizmente, hoje em dia, isso tem. E muitos estão ficando cegos, achando que pessoas que defendem a liberdade da mulher, defendendo esse tipo de coisa, esse tipo de posicionamento. Uma coisa totalmente. É, é igual quem defende, por exemplo, o aborto. Mas se a pessoa estiver grávida de uma menina, essa menina não tem o direito de optar se ela quer viver ou não? Estão defendendo tanto, né, a mulher, então vamos pensar desse ponto. Estou grávida de uma menina, de uma mulher. Ela não tem o direito de nascer e decidir se vai viver ou não? O interessante é que quem é a favor do aborto nasceu, né? Tá vivo. Esse é o caso. Amém? Segunda-feira que vem a gente vai continuar. Por favor, leiam Gênesis 19 e a gente vai fazer algumas correlações sobre isso. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, nessa noite queremos lhe agradecer pela tua palavra. Pai, uma palavra que não esconde o pecado. Até onde o pecado é capaz de nos levar. Até onde, Senhor, cegos do pecado, esquecendo quem o Senhor é. Quando cada um faz o que lhe parece certo. Quando cada um acha que sabe das coisas. É o que eu acho que é certo. O que pode nos levar. Pai, nos orienta. Não deixe que a gente se perca nos nossos entendimentos, nos nossos achismos. Eu acho que eu penso. Eu acho melhor assim. Senhor, nessa noite, fala aos nossos corações e à nossa mente a tua palavra e a tua verdade. É o que nos importa. A tua decisão é que prevalece, o teu querer, porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. A minha, Senhor, está corrompida pelo pecado, mas a sua não. Eu lhe peço, nos fortalece a não nos desviarmos da tua vontade e das tuas escolhas. Eu lhe peço, Senhor, guarda-nos nessa semana. Renova as nossas forças, Senhor. Visita-nos nessa noite em sonhos. Pai, em nome de Jesus. Te agradeço por cada vida nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a Bianca, a Ana. Temos aqui a Vanessa, a pastora Leia, querida, muito obrigada por estar aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida. Você é muito amada por nós, tá? Amamos você. Pastor Newton, pastora Simone. Tem um outro iPhone aqui que eu não sei quem é, gente. Me perdoa, quando tá só iPhone, eu não sei. Luiz, glória a Deus. Tem um Motorola aqui também. Seja bem-vindo. Missionária Tereza e mais um iPhone no final. Todos os iPhones são bem-vindos, todos são bem-vindos. E semana que vem a gente está de volta. Presbítero Jones, eu estava esquecendo de você? Pode não, gente. Muito obrigada, até segunda-feira. Deus os abençoe. Fiquem com Deus.